Oi, gente, bom dia. Vamos dar continuidade na nossa aula anterior, que é sobre o surgimento da humanidade a partir de dois eixos. Primeiro, como os mitos e as lendas contam como o homem surgiu. E o segundo é a explicação da ciência, como o cientista de diversas áreas do conhecimento, através de seus estudos, explicam como nós, os seres humanos, a Terra surgiu, tá bom? Então vamos lá. A origem dos seres humanos, como a ciência explica? A teoria mais aceita e a que nós nos baseamos, os historiadores se baseiam. Se vocês abrirem o livro didático de vocês, vai estar lá a carinha bonitinha do Charles Darwin. Tem até um livro dele, um filme dele que é maravilhoso. Vou colocar a indicação depois lá na plataforma para vocês assistirem. É muito bacaninha, dá para assistir em casa, comer pipoca, um luxo. Se chama, o nome do livro, do filme é A Criação. O nome do livro que o Darwin escreveu a partir de estudos, com experiências, inclusive com animais, né? Com animais. Está no livro Teoria da Evolução da Espécie. Uma curiosidade, o Darwin, ele veio para o Brasil também, na época do Brasil Império. Ele fez estudos, estudou a nossa botânica, as nossas plantas, para enriquecer ainda mais o conhecimento dele. Então, assim, se hoje muito da nossa biodiversidade ela é conhecida lá fora, foi graças à contribuição do Darwin, que veio aqui estudar. Ele achava tudo muito exótico e ao mesmo tempo exuberante. Ele ficou maravilhado com as belezas diversificadas, né? Tanta coisa diferente que tinha aqui no Brasil. Então, assim, ele diz no livro dele sobre como as espécies, né? Fez um estudo, ele pegou rato. Então, como os ratos, a partir da experiência, do que ele ia fazendo, se eles se fortaleciam, se evoluíam, e se morriam, se pegavam doença. A mesma coisa ele fez com os macacos, tá bom? Então, na última aula, nós falamos sobre como a criação do mundo aconteceu a partir da narrativa mítica, ou seja, a partir da origem dos mitos. E somente no final do século XVIII. Século XVIII, ou 1750, já é início do século XVIII. Tá bom? Ele dizia o seguinte, que as primeiras explicações científicas, elas surgiram na Terra baseada na teoria da evolução. Então, aqui nós temos um mapa, onde foram os lugares que o Darwin visitou, percorreu para ele fazer a sua pesquisa, reunir material, reunir evidência para ele fazer o seu estudo. Ele era um cientista naturalista, ou seja, a pesquisa dele estava baseada na observação de elementos naturais, plantas, rios, animais. A sua viagem científica, ela começou de quase 5 anos. Ela durou 5 anos, né, para ele percorrer esse percurso aqui todinho. Num navio chamado HMS Beagle, que o conduziu, né, que levou a várias partes do mundo. E possibilitou a ele coletar pássaros, peixes, tartaruga, plantas, fósseis, em diversos lugares aqui, nessas regiões, para ele começar a sua pesquisa. Então ele pensou assim, eu vou estudar as espécies, como elas se reproduzem, como ela morre, por que morrem, quais são os fatores, se evoluem, e a partir daí eu vou catalogar, eu vou registrar isso daí e vou criar um livro de evolução das espécies. Eu vou contar, eu vou publicar esse livro numa revista científica, no filme mostra isso, tá? Como ele reuniu tudo isso.
Ele teve essa curiosidade de saber por que algumas espécies se extinguiram e outras permaneceram, né, depois de tanto tempo. Então aqui nós temos a origem das espécies. Após muitos anos de trabalho, analisando dados coletados e objetos trazidos de suas viagens, Darwin concluiu que, ao longo do tempo, as espécies elas podem se transformar de maneira a melhor se adaptar às condições e mudanças do meio ambiente e terem mais chance de sobreviver. Então, assim, vamos pensar assim, a tartaruguinha, ela cresceu, evoluiu, cruzou, se multiplicou, se transformou em outro. E ele evoluiu, e ele continua vivo, continua forte. Então, e ele dizia também que esse processo, ele não é tão rápido. Ele é um pouco lento para que essas transformações e novas transformações aconteçam. Então, em 1859, ele publicou o livro A Origem das Espécies, por meio de seleção natural, gerando um grande debate público pelas ideias que continha. Assim, ele foi muito perseguido, ele era cristão, né, católico, mas ele foi muito perseguido porque a teoria dele, o estudo dele entrou em conflito com quem? Com a igreja, por conta da Bíblia. Porque a Bíblia, como a gente viu lá na aula passada, diz que o homem surgiu a partir da criação do mundo, que Deus pegou o barro e fez o homem dormir, da sua costela, tirou a costela lá e fez a mulher, que é o Adão e a Eva, lá são os primeiros homens da história da humanidade, que deu origem à humanidade. E o Darwin, não, ele dizia que o ser humano, ele veio, né? A origem dele surgiu a partir de uma evolução de uma espécie de animal, por exemplo. E aí, por que ele chegou nessa ideia que parece ser maluca para tantos na época dele? Porque ele dizia o seguinte, que tinha muitas semelhanças, né, entre o sistema biológico do ser humano com o dos macacos, por exemplo. E aí surgiu então essa teoria, essa ideia de que o macaco seria o nosso antepassado mais próximo, ou seja, que o homem era parente do macaco. Porque até hoje, comprovadamente, é fato que o homem e os macacos possuem combinações genéticas, sabe aquele desenho do DNA? Parecida ou semelhante. Ou seja, que em algum momento, tanto o homem quanto o macaco tiveram um ancestral, alguém lá de trás, do passado, em comum. Como se fosse o macaco hoje, fosse um primo da gente. Ele já na escola já falaram sobre isso. Isso. Aí, assim, segundo a teoria dele, essa aqui é a caricatura do rosto do Darwin. Então, isso foi até uma representação da arte para explicar como seria, na verdade, na tentativa de ridicularizar o Darwin. Para dizer, então, que o homem seria assim, cara de homem, corpo de macaco. Entendeu? Como podemos ver, essa caricatura ela foi publicada na revista Record. Ela trata de Darwin como um macaco. Ela revela o teor das críticas feitas à teoria proposta por Darwin, que o coloca em questão de crença, que coloca em questão, né, como eu falei antes, a crença dos homens e das mulheres na época dele. Ou seja, qual era a crença? Na criação da Bíblia, que o homem veio do barro, segundo o mito lá da origem dos hebreus. De modo prático, Darwin aproxima os seres humanos dos outros animais, retirando os seres humanos de um suposto local privilegiado. O que é isso? Vocês lembram quando eu li o mito lá, diz assim, que Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança?
Então aqui ele é justamente nesse ponto que está sendo feita essa crítica, que retirou o homem dessa condição, desse lugar privilegiado, ou seja, de ser feito parecido, semelhante àquilo que é parecido com a imagem de Deus, e o comparou simplesmente a um animal, especificamente um macaco. Tá? Então a gente vai dar continuidade aqui para a gente pensar como a teoria do Darwin nos ajuda a entender essas discussões e explicações. Então aqui nós temos o mapa da evolução, onde a gente tem lá algumas espécies de primatas que como a partir deles foi feita lá uma seleção através do estudo, que cada um esse daqui evoluiu para esse, que é o símio do novo mundo, o símio do velho mundo, o pápio, o gibão, o orangotango, o gorila, o chimpanzé e o homem. Que o primeiro homem, aí vem a árvore do homem. O ancestral, depois do chimpanzé, que da espécie Homo, ou homem, foi o Australopithecus. Depois veio o Neandertal, depois vieram o Homo habilis, o Homo sapiens, tá? Então aqui a gente tem esse contexto dizendo como que o homem é parente do macaco, tá certo? É somente no final do século XVIII e início do século XIX que aparecem as primeiras explicações científicas para o surgimento do ser humano na Terra, baseado nas teorias da evolução. Os seres humanos fazem parte do grupo dos mamíferos chamados primatas, que surgiram na Terra há cerca de 70 milhões de anos, especificamente lá na África. Vamos continuar.